Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula aqui no YouTube com o tema Como escolher um roteador residencial. O intuito dessa aula de hoje é mostrar alguns pontos para que qualquer pessoa, por mais leiga que seja, consiga decidir um bom roteador para sua residência. Então, para começarmos, se ligam aí na vinheta. Eu gostaria de começar dizendo que esse vídeo, a data de hoje, está sendo gravado dia 28 de agosto. E eu gostaria de começar com a seguinte pergunta que todos vão se fazer ao comprar um roteador: quantos dispositivos há na residência? E você pode perguntar o seguinte: Anderson, isso não importa. Realmente isso importa e muito. Por quê? Muita gente está acostumada a apenas ter um roteador residencial e simplesmente colocando todos os equipamentos conectados nesse roteador de forma aleatória e às vezes até com o intuito de que um único roteador cubra a residência inteira. E o que deve ser levado em consideração? Primeiramente, Anderson, eu tenho, na minha casa existem 4 pessoas, 2 TVs, 2 computadores e só acaba por aí meus dispositivos, certo? Mas também temos que levar em consideração algumas circunstâncias, como por exemplo, considere datas comemorativas e futuras expansões na rede. Como assim? Eu tenho um cliente que quando é por volta ali das festividades de Natal, a casa dele recebe em um único evento, em uma única data comemorativa, cerca de 30 visitantes na sua residência. Isso impacta muito o Wi-Fi. Anderson, mas é só um dia. Certo, é só um dia. Mas entenda, além de você se frustrar, outras pessoas também vão estar se frustrando com o acesso à internet. E hoje em dia, algo que está muito em alta é o IoT, né, que é a internet das coisas. Vale sempre a pena contar quantos dispositivos você tem na sua residência, porque eles também são hosts, eles também têm IP, certo? E pensem sobre futuras expansões. Como assim? Suponhamos que você tem 4 pessoas na sua casa, 2 TVs, 2 computadores, isso dá um total de 8 dispositivos. Hoje eu tenho, além das TVs, além dos computadores, 2 fechaduras eletrônicas, por exemplo. Eu tenho um som, eu tenho a geladeira que é smart. Então só aí a gente já está contabilizando próximo a 15 dispositivos no total da sua rede, certo? E se futuramente você quiser aumentar, colocar tomadas inteligentes, luzes inteligentes, ar-condicionados e por aí vai, você tem que levar em consideração esses dispositivos, você tem que levar em consideração essa expansão. Qual tecnologia escolher? 2.4 ou 5 GHz? Essa é uma pergunta que para algumas pessoas que já dominam um pouco podem achar que é uma pergunta boba, porque muitos vão dizer: Anderson, tá na cara que é o 5 GB. Apenas o 5 GB vai entregar planos de 500 megas e de 1 GB, certo? Mas naquelas residências onde a gente não tem essa necessidade. Meu plano é 70 megas, meu plano é 80 megas. E não se iluda. Você aumentar o plano na sua internet sem a necessidade não vai fazer com que a sua internet fique mais rápida. Por exemplo, eu recebi uma mensagem e todo mundo deveria fazer essa pergunta a um técnico, a uma pessoa mais entendida, que é: Anderson, eu estou me mudando, sou eu, meu telefone, o telefone do meu marido e uma TV e 2 computadores. Tem um plano aqui no provedor A que é X megas e outro provedor R$ 20 mais caro com apenas 10 megas de diferença. O plano A suporta, como por exemplo esse cenário, a pessoa me disse: Anderson, eu tenho um plano de 70 megas por um valor, salvo engano, seria R$ 60, algo em torno disso. E tem outro provedor que me entrega 100 megas por 80, por exemplo. O que vale mais a pena? Dependendo do cenário, um plano menor. Por quê? Porque muita gente não tem essa necessidade de planos muito grandes, certo? Mais à frente, outro dia, a gente pode falar um pouco disso. Então, para planos de até 100 megas, um Wi-Fi 2.4, qualquer roteador que entregue ali a frequência 2.4 vai servir, desde que também seus dispositivos não sejam muitos. Por exemplo, nós temos 30 tomadas inteligentes, um único roteador 2.4 vai atender? Não, não é todo roteador, principalmente muito simples, porta fast, como a gente chama, né, 10/100, eles não vão suportar muitos dispositivos conectados de uma vez. Anderson, é interessante que eu sempre dê preferência para
roteadores 5 GHz, se não for um problema para você e se os seus planos forem maior que 100 megas, sim, sempre dê preferência a roteadores 5 gigabit, perdão. Quanto à porta, sempre vale salientar. Quando você tem ali um roteador, finja que isso aqui é um roteador, ele tem aquelas portinhas atrás dele, certo? Cada portinha dessa, ela tem uma velocidade. Não que sejam diferentes, mas as portas elas têm velocidade. 10/100 e 10/100/1000. Aqui é o que a gente chama de porta fast e aqui a gente chama de porta giga. A diferença é principalmente aqui que essa só vai suportar planos de até 100 megas e essa acima de 100 megas, já é até 1 giga de internet. Como saber? Olha a caixa do seu roteador, certo? E não confundam a velocidade da porta de internet com a velocidade de transmissão do Wi-Fi, certo? Eu já tive um cliente uma vez que ele foi na internet, procurou um roteador dual band, né, 2.4 e 5 GHz, e comprou sem consultar, sem falar nada. Só quando comprou o equipamento, chegou na residência dele, ele disse: "Só comprei aqui um roteador, vai até 443 megas". Só que quando você olhar, era a velocidade e taxa de transmissão do Wi-Fi. Mas a porta de internet dele era porta fast, ou seja, só iria até 100 megas. E uma curiosidade, embora a gente diga porta de 100 megas, ela não vai bater 100 mega quase nunca, certo? Ela vai trabalhar ali entre 90 a 95. A maioria dos roteadores que eu vejo trabalham nessa faixa aqui. Anderson, como eu vou saber o roteador que eu estou comprando? Esses detalhes de se ele é 2.4 GHz, se ele é 5.0 GHz. O que eu olho? Olha o datasheet, certo? Toda empresa que se preze, ela vai ter um datasheet, tá? Sempre lá no roteador. Ah, eu quero olhar um da TP-Link, muito famosa TP-Link, né? Pode olhar que lá no site eles vão ter o datasheet daquele roteador que você quer comprar, certo? Assim também como de outras marcas. Não culpe sempre o provedor de internet pelo seu plano, certo? Como vimos aqui, os roteadores eles vão de 10 megas a 1000 megas. Não culpe só o seu provedor, certo? Anderson, mas o roteador que o provedor me entregou, eu contratei um provedor bom e lá eles me entregam um roteador de porta giga, então lá ele sai 1000 megas naquela porta, certo? Meu plano é bom, meu plano é 500 mega, mas quando eu faço os testes no meu telefone, chega apenas 11 megas. Bem, tem alguns motivos para isso aqui acontecer. Muitas vezes é o próprio telefone do cliente que não suporta aquela velocidade. E a gente finda colocando a culpa no provedor. Muitas vezes também pode ser o servidor que você está fazendo o teste, a forma que aquele roteador está configurado, às vezes até a versão do seu telefone, às vezes é um telefone muito antigo e por isso tem-se muitos problemas, certo? Então, dá uma olhadinha sempre no telefone. Anderson, você acabou de falar sobre como o roteador está configurado e aqui eu vou falar um pouco mais sobre isso. Lá no seu roteador, quem é técnico vai ver que existe da seguinte forma: na frequência 2.4 GHz, nós temos o modo B, o modo G e o modo N, certo? No modo B, a gente consegue 11 megas de velocidade. No modo G, 54. E no modo N, 54. Anderson, mas eu vi lá num datasheet, não sei das quantas, um documento, não sei aonde, que bate 150 megas. Eu nunca vi bater. Eu nunca vi, certo? Ah, pode ser que um roteador específico faça isso, mas eu nunca vi. Eu já vi na frequência 5.8 a 5 GHz. Ela tem o modo A, N, né? Tem o AN também, o AC e agora no Wi-Fi 6 nós temos a AX e ainda vamos além, né? Que temos também agora o AXE, que é do 6E. Temos o Wi-Fi 6E agora. E também agora sendo lançado o Wi-Fi 7. Não são todas as marcas ainda que homologaram o Wi-Fi 7, certo? Então você não vai encontrar ele assim com tanta facilidade no mercado. No modo AX, ali na versão do Wi-Fi 6, a gente consegue encontrar planos de até 1200 megabits de conexão Wi-Fi. Existem muitos roteadores hoje entregando isso.
Mas lembrem, o celular de vocês tem de ser compatível com essa frequência. Ah, Anderson, mas eu tenho um notebook, meu notebook é bom, a porta dele é giga, certo? Mas se ele não tem função do Wi-Fi 6, ele não vai funcionar. Não nessa velocidade. E as tecnologias, elas são retrocompatíveis, ou seja, se eu tenho um roteador, fui lá, comprei um roteador Wi-Fi 6, aí estourei, comprei um roteador Wi-Fi 6. É bom, mas o meu celular é um celular antigo. Ele vai funcionar o Wi-Fi 6? Não. Mas ele tem um sisteminha que ele vai funcionar outras frequências antigas para que o seu telefone não fique sem conexão, certo? Anderson, como é que eu sei se o meu telefone suporta? Por que eu estou citando tanto telefone e não computadores ou notebooks? Porque 99% das pessoas hoje em dia têm um celular. Não é mais todo mundo que tem ou precisa de um notebook ou um computador. Então, para que eu veja se o meu celular se comunica com o Wi-Fi 6 ou Wi-Fi 5, né, os 5 GHz, como é que eu faço? Eu gosto de usar esse site, que é o tudocelular.com, certo? Pesquisa lá, vocês vão cair nesse site. E aqui na barra do site, logo aqui no menu em cima, se você vir aqui nesse menu celulares, vocês podem pesquisar sobre o modelo que vocês quiserem. Nesse caso aqui, eu coloquei o iPhone 15, certo? E aqui a gente vai descendo a página até chegar aqui, ó, conectividade. Ele se conecta no 802.11, que é o protocolo lá do Wi-Fi, mas ele se conecta no A, no B, no G e no N. Lembra que eu falei do retrocompatível? Então, o B, o G e o N são da frequência 2.4, certo? A, N, AC e 6E são, no caso, o 6E já é do Wi-Fi 6E, certo? Mas até o AC é ali dos 5 GHz, certo? Anderson, tem o meu telefone é um Huawei. Tem nesse site? Tem. Ah, meu telefone é um Samsung. Tem nesse site? Tem. Então, pode ir lá e dar uma olhada. E no computador, lembra que a gente falou sobre a porta de Ethernet, né? A porta que sai lá do seu roteador. Se ela é uma porta giga, né? Que ela transmite até 1 giga de internet. Ou se ela é uma porta fast, que só transmite até 100 megas de internet. Anderson, eu quero usar em um computador. Você tem que se atentar se a porta do roteador é porta giga e se a sua porta do seu computador também é uma porta gigabit, certo? E para utilizar 1 giga de internet, o que eu aconselho é, no mínimo, uma conexão via cabo. Sempre o cabo ele vai entregar uma velocidade superior ao Wi-Fi. Eu aconselho pelo menos um cabo Cat5e, certo? Ah, Anderson, eu tenho um Cat5 aqui, velhinho e tal. Se eu colocar, vai bater 1 GB? Provavelmente não. Ah, Anderson, mas eu fui lá na loja, comprei um Cat5 mais antigo, baratinho. Fiz o conector, chegou aqui 1 GB. Esse cabo vai se degradar mais rápido. Mas eu nunca vi um cabo Cat5 atingir 1 GB de internet. E lembrem, principalmente também o pessoal que é técnico, não adianta de nada você ter um cabo Cat5e, um cabo Cat6, Cat6A, Cat7, não importa. Se os conectores RJ45 forem ruins, se eles forem conectores ruins, vai ficar lento também. Eu já resolvi problema de cliente, que o cliente reclamava de lentidão, o provedor já tinha ido no local, o provedor fazia o teste no computador, dava lá legal, mas quando ia embora, passado algum tempo, o cara ia falar, fazia o teste, dava-se problema. Por quê? Porque o conector que estava lá no cabo do cliente estava ruim. E em nenhum momento ninguém pensou em trocar um conector que custa 50 centavos, certo? Então, tá aí. Infelizmente, depende muito do seu uso, o roteador. Mas aqui estão algumas dicas para que você possa fazer uma compra
mais consciente, certo? E é isso aí, e eu lhe vejo no próximo vídeo.